Vamos lá, pessoal, dando continuidade, nós vamos falar sobre ativação do instrumento, ou seja, nós já sabemos a empunhadura, posicionamento de cadeira, agora nós temos que saber raspar, como que a gente ativa nosso instrumento. Nós vamos dividir em 4 tópicos: adaptação da lâmina cortante ao dente, a angulação necessária para se raspar ou para se alisar, a pressão lateral, que é aquela que eu volta e meia eu falo, que é aquela pressão que a gente faz na haste para poder raspar, e os movimentos com os nossos dedos, braço, punho, enfim, para a gente conseguir fazer o nosso movimento corretamente. Adaptação é a maneira pela qual a pontativa do instrumento é colocada contra a superfície do dente. Então, a gente sempre tem que achar o lado cortante da cureta e posicionar na superfície dentária. Sua correta execução evita trauma aos tecidos moles e à superfície da raiz. Gente, vale lembrar que é sempre importante, se a gente tem uma bolsa periodontal, que a gente anestesie, que a gente insira a nossa cureta até a gente bater no final da bolsa e que a gente venha raspando subgengivalmente até supra, supra. Exceto alguns casos, nós sempre vamos raspar um dente sub e terminar supra. Muitos alunos vêm e falam: professora, raspei a boca toda supragengival, agora eu vou raspar sub. Professora, eu raspei a bolsa e agora na próxima sessão eu raspo a coroa. Sempre importante, quando você inicia um dente, que você finalize esse mesmo dente. Ainda sobre a adaptação do instrumental, ela é mantida girando-se o instrumento entre os dedos polegar, médio e indicador, fazendo com que o mesmo se ajuste às concavidades e convexidades da raiz. Isso vocês vão entender melhor no laboratório, tá? A gente vai adaptar essa lâmina cortante de acordo com a anatomia da raiz, utilizando os nossos dedos, um movimento de dedos até que ela se encaixe. Mesmo nas superfícies mais planas, apenas 1 ou 2 milímetros da ponta ativa estão em contato com a superfície dental. Tá? Então, vocês vão perceber que muitas vezes a gente não deixa a lâmina toda chapadinha. A gente acaba, para ajudar no movimento da raspagem, deixando só 1 ou 2 milímetros da ponta ativa em contato com a superfície que a gente quer raspar. O terço inferior da ponta ativa deve ser mantido constantemente, que é a parte que realmente remove o problema, enquanto a gente move o instrumento sobre o contorno radicular. Mais uma vez, isso a gente vai ver melhor quando estivermos no laboratório. Isso é importante, gente. Quando a gente faz um ângulo de corte menor do que 45 graus, não vai haver efetividade do corte. Ou seja, quando eu coloco a minha lâmina cortante dentro da bolsa, eu acabo colocando ela paralela ao dente, certo? Eu não vou colocar ela já inclinada, senão não entra dentro do meu suco. Então, eu coloco ela paralela. Se eu inclino um pouquinho o meu instrumental, dando um ângulo de 45 graus e quero começar a raspar, eu vou apenas fazer cócegas na minha raiz. Por quê? Porque quando eu estou em 45 graus, até 45 graus, eu não ativo o meu instrumento, tá? Eu só realmente faço cócegas ali, não faz nada. Então, lembrem-se, eu entrei em 0 graus, eu entrei paralelo para poder encaixar a minha cureta dentro da bolsa, eu entrei em 0 graus, eu abro um pouquinho o ângulo, chego até quase 45, se eu começar a raspar não vai fazer nada. Com um ângulo maior que 90, ou seja, inclino bastante a minha cureta, eu vou acabar machucando a parede mole do meu tecido. Então, a raspagem ela fica sempre entre 45 e 90 graus. Ponta ativa muito aberta ou fechada, nós vamos lacerar o nosso tecido. Olhem esse desenho, acho que explica muito bem. Tá? Toda vez que eu abro demais, eu começo a lacerar a bolsa. Se eu deixo muito fechado, eu acabo não raspando. Falamos de adaptação, agora vamos falar da angulação.
Quando da introdução da lâmina na base da bolsa, a angulação deve ser mais próxima a zero, que eu acabei de falar para vocês, para a gente conseguir inserir dentro do tecido a minha lâmina. E durante a instrumentação, 45 a 90 graus. O ângulo entre a face de um instrumento laminado e a superfície dentária, tá? Que é quando a gente fala de ângulo, e uma correta angulação é essencial para uma maior efetividade. Então, ângulo aberto demais, curetamos a parede mole da bolsa. Fechado demais, cócegas, não fazemos nada, apenas um brunimento e não removemos o cálculo. Tá? Então, aqui esse desenho mostra legal também. Essa é a forma com que eu insiro a minha lâmina de corte, né, a minha cureta, eu vou inserir. Se eu abro demais, a minha parte bordo cortante começa a lacerar a minha gengiva, pensem que aqui é a superfície dentária. Se eu abro de menos, eu acabo não raspando. Se eu começo a angular bastante, de 45 a 90 graus, né? Então, aqui vamos dizer que seria 45, aqui 90 graus. Então, quando eu começo a abrir, eu começo a raspar. E quando eu abro demais, eu começo a lacerar o meu tecido, tá? Então, aqui eu estou raspando, certo? Raspando. Se eu abro demais, eu lacero o meu tecido. Se eu deixo fechadinho demais, eu acabo não raspando. A pressão lateral, que é aquela pressão que eu falei que a gente faz muito com o dedo do meio, é a pressão firme aplicada inicialmente quando se deseja a remoção do cálculo. Mais uma vez, no laboratório vocês vão sentir melhor o que é essa pressão. A gente põe a caneta modificada, né? A empunhadura da minha cureta é com caneta modificada. E eu faço essa apreensão no meu terceiro dedo, tá? E esse meu cálculo começa a ser removido. Pressões insuficientes levam apenas ao brunimento, por isso que eu comentei que em alguns casos a gente acaba optando por usar até a ajuda de algum dedo da mão esquerda. E pressões também desnecessárias devem ser evitadas, porque a gente acaba machucando o tecido ao invés de raspar. Cuidado com instrumentos mal afiados, gente. Eles exigem que a gente faça muita pressão e daqui a pouco vocês vão acabar sentindo dor nos seus dedos ou no seu punho. Usamos basicamente 3 tipos de movimento, que é o exploratório, que é basicamente aquele de explorar se ainda tem cálculo. Movimentos de raspagem, que é aquilo que a gente precisa realmente fazer, tirar o cálculo dali. E movimentos de alisamento, que eu já expliquei na primeira aula nossa e hoje eu já repassei com vocês, que é para a gente deixar a superfície lisa e vítrea. O movimento exploratório, já falamos bastante, leve, tátil, né, feito com sondas exploradoras para a gente avaliar se a nossa raspagem foi bem sucedida. O movimento de raspagem, né, já falei para vocês que a gente usa entre 45 a 90 graus, né, nós estamos fazendo o movimento de remoção de cálculo. O movimento, a gente usa muito os dedos, né, porque a gente acaba fazendo um pouquinho mais de pressão ali, uma tração curta e bem localizada na região. E quando nós realmente queremos remover um cálculo, a gente precisa aumentar o nosso braço de alavanca. Então, a gente aumenta o grau, tá? Então, normalmente, 90 graus, a gente raspa. Quando a gente perguntar para vocês qual o ângulo de raspagem, vocês vão dizer que é 90 graus. Porque quanto maior este ângulo, desde que não passe de 90, porque senão a gente começa a lacerar o tecido, maior a nossa alavanca, maior então a remoção do cálculo. E os movimentos de alisamento, tá? São movimentos mais moderados, leves, mais contínuos, mais longos, bem diferentes do de raspagem, que são mais curtos, ríspidos, fortes, tá? Então o movimento de alisamento é esse, é realmente para deixar a superfície lisa, não precisa fazer muita tração, porque naturalmente o cálculo já vai ter sido removido na raspagem. E o movimento de alisamento
é de 45 graus, porque a gente não precisa de um braço de alavanca tão grande. Nós vamos usar movimentos de raspagem, antebraço, punho e mão. Os dedos não devem iniciar o movimento, senão vocês vão ver que vai dar muita fadiga, muitas vezes cãibra, tá? Então a gente usa muito o movimento do antebraço, punho e mão. No laboratório a gente vai repassar isso com vocês. O movimento, ele pode ser vertical, tá? Ou muitas vezes oblíquo. O ideal é o vertical. Porém, muitas vezes a cureta não consegue entrar de forma vertical, remover o cálculo de forma vertical. Então, a gente acaba angulando um pouco, não tem problema nenhum. Quando o dente é muito posterior, principalmente em faces livres de dentes posteriores, bem lá atrás, a gente acaba fazendo também o movimento na horizontal. Mas o problema é que é um pouquinho mais perigoso, porque às vezes escapa o instrumental e bate no dente do lado, na gengiva do dente do lado, tá? Então, a eficácia também é menor, além do perigo. Normalmente, nós fazemos raspagem em faixas, tá? Então, a gente vai, raspa uma faixa, outra, e lembre-se, sempre raspar o dente todo para você poder decidir ir para o dente do lado. Mais uma vez, a gente raspa uma faixa sub, termina supra. Sub, termina supra. Racionalização da raspagem. Vamos para o item 5. O que é isso? No momento da raspagem, podemos dividir nossa boca em sextantes. Talvez nenhuma disciplina tenha explicado isso para vocês ainda, mas a periodontia, além de usar o termo quadrante, que vocês já sabem o que nós dividimos a nossa boca em 4, né? O quadrante 1, que é do dente 11 ao 18, o 2, 21 ao 28 e assim sucessivamente até o 4, nós utilizamos muito. Mas como na periodontia muitas vezes a gente não consegue raspar um quadrante todo, a gente acaba dividindo a boca em sextante, ou seja, nós dividimos a boca em 6 partes, para facilitar. Por exemplo, pessoal, comecem a raspar pelo sextante 5. Qual é o sextante 5? É um número limitado de dentes, porque a gente dividiu a boca em 6. Então, por isso que a gente utiliza essa terminologia e vocês vão entender o que é. Olhem bem essa figura, que bacana. Nós temos aqui a cadeira do paciente, no qual fica a cabeça, os pés, aquele relógio que eu falei, 12 horas. Então, aqui normalmente fica o auxiliar. E nesta parte toda, basicamente, de 7 horas a 12 horas fica o dentista, tá? Então, essa é uma figura que a gente utiliza bastante e eu vou permitir que vocês utilizem em clínica para poder lembrar desses posicionamentos, mas jamais nós vamos cobrar de forma decoreba, tá? Que hora, quando eu vou raspar determinado dente, em que hora eu devo estar? Não, nós não precisamos decorar. Isso aqui, naturalmente, nós vamos aprender quando a gente iniciar o laboratório. Mas voltando a falar de sextantes, como que nós dividimos a boca? Então, nós temos o sextante 1, que vai do dente 18 ao dente 14. Então, pegamos pré-molares e molares do quadrante 1, tá? Já eu vou retomar aqui. O sextante 2, canino a canino superior. O sextante 3, pré-molar a molar superior do lado esquerdo. Sextante 4, do dente 38 ao dente 34. Sextante 5, do dente 33 ao dente 43. Sextante 6, do dente 44 ao dente 48, tá? Eu vou passando as figuras, vai ficar mais fácil quando eu entrar em cada um dos slides. Então, vamos lá. Tenho aqui o meu sextante 1. Quero raspar as faces vestibulares.
Qual é o meu melhor posicionamento? Normalmente, o operador em 9 horas. Mais uma vez, isso não é uma decoreba, e sim vocês vão entender quando entrarem no laboratório. Eu quero só que nesse momento vocês aprendam o que são os sextantes e que nós utilizamos o relógio para nos auxiliar, tá? Vou raspar as faces palatina, mesial e distal com acesso palatino. O operador fica em 8 horas. Vocês vão entender que é o melhor posicionamento para o profissional ficar. Olha que bacana. Tenho lá, né, as minhas curetas específicas para essas áreas. Vou raspar vestibular do sextante 1. Como deve ficar o meu operador? Como deve ficar a cabeça do meu paciente? Voltada para o dentista ou voltada para o auxiliar? Pensem comigo, gente. Se o dentista está aqui, o meu auxiliar está do outro lado, quem tem que enxergar é o dentista. Então, a cabeça do meu paciente eu afasto com o dedo ou com o espelho, normalmente é melhor o espelho, tá? O meu lábio, e viro a cabeça do meu paciente para o auxiliar, já que eu vou raspar a face vestibular, porque eu aumento a incidência de luz. Quero que vocês me deem um feedback se vocês estão conseguindo entender isso aqui. Qualquer coisa a gente vai anotando e tira todas essas dúvidas no laboratório. Para raspar a face palatina, eu uso um espelho, mas é ideal que o meu paciente vire a cabeça para mim. Imagina ele virando, ó, se o paciente está dessa forma e eu quero raspar a palatina, muito mais difícil. Então, quando eu quero raspar a vestibular nesse caso, eu viro a cabeça para o auxiliar. Quando eu quero raspar a palatina nesse caso, eu viro a cabeça para o dentista, tá? Posso usar apoio extraoral, se eu julgar melhor, tá? Tanto aqui também, usando apoio extraoral. E quando eu vou raspar faces vestibulares de dentes posteriores, eu uso a cureta 7, 8. Vamos relembrar. Apoio intraoral, se eu achar melhor. Olha o apoio dedo sobre dedo. Vou raspar o sextante 2. Qual o melhor posicionamento? Em alguns momentos eu prefiro ficar em 11 horas, outros momentos em 9 horas, tá? Vou usar visão indireta ou direta? Como deve estar a cadeira do meu paciente? Mais deitada ou mais sentada? Isso tudo baseado na aula que eu dei, vocês conseguem ter essas percepções. Qual cureta que eu vou utilizar, já que eu estou raspando dentes anteriores? Professora, é a cureta 5 e 6, porque eu raspo todas as faces de dentes anteriores com essa cureta. Então vamos lá. Cureta 5 e 6, porque são dentes anteriores. Podemos usar a visão direta e a visão indireta. E usar apoio no dente do lado, apoio extrabucal. Usar a visão indireta também, certo? Sextante 3, a mesma coisa, tá, gente? Importante, então, saber posicionamento de cadeira, importante saber posicionamento do paciente. Ele tem que levantar mais a cabeça. Ele tem que sentar mais, ele tem que deitar mais. Então, nesse momento, vocês precisam relembrar de tudo que a gente falou para conseguir colocar em prática, tá? E aí nós vamos usando as curetas específicas para determinadas áreas, utilizamos apoios extrabucais, apoios intrabucais. Olha a gente utilizando a outra mão para fazer uma pressão na haste, certo? Eu vou raspar agora a palatina. Devo virar a cabeça do meu paciente para o auxiliar. Por quê? Agora é o contrário do outro lado. Eu quero que aumente a luz e eu quero ter uma visão direta. Eu vou raspar a vestibular. Viro a cabeça para o dentista e puxo o lábio porque eu vou aumentar o meu campo de visão. E assim, gente, sucessivamente, tá?
tipos de apoios diferentes. Vocês vão ter acesso o tempo todo a essa aula, vocês podem retomar quando iniciarem o laboratório. Aqui o operador em 9 horas, para raspar o sextante 4, pré-molares muitas vezes a gente vai para 11 horas. As curetas, eu quero que vocês façam esse treinamento, que cureta usar numa face vestibular de um pré-molar, que cureta utilizamos na face distal de um molar, tá? Vamos exercitando esse trabalho, porque é só exercitando que a gente consegue realmente gravar qual cureta eu uso para determinada região. Sextante 5, que são os nossos dentes inferiores anteriores, que normalmente são aqueles que a gente inicia a raspagem, porque o menor grau de complexidade é essa região. Os nossos apoios, os nossos espelhos. A gente gosta muito de colocar muitas vezes um rolete de algodão no lábio inferior para aumentar o campo de visão. E por fim o sextante 6, lembrando o nosso reloginho, a posição do meu paciente, mais sentado, mais deitado, a posição da cabeça dele, o queixo colado no peito, o queixo para cima, os nossos apoios, o tipo de cureta que nós vamos utilizar e o movimento. Então, olha lá, mais uma vez, afastando com o dedo ao espelho, apoiando no dente do lado, fazendo o movimento, olha a empunhadura em caneta modificada.